Caríssimos irmãos, hoje nós celebramos o evangelista São Marcos. São Marcos faz parte desse grupo de apóstolos de Jesus, o mais novo de todos, chamado João Marcos. Ele também tornou-se mártir, por isto a cor litúrgica vermelha. João Marcos, o nome João que é do hebraico e Marcos do aramaico. Então, João Marcos é aquele que ajudou Pedro a entender os povos do seu tempo. Ajudou Pedro na tradução da língua. João Marcos era muito jovenzinho quando encontrou Jesus. Diz a tradição que o cenáculo onde aconteceu a última ceia e onde o Espírito Santo veio sobre eles era da família de João Marcos. Também a região onde Jesus foi preso e passou a noite agonizando era propriedade da família de João Marcos. O Evangelho de São Marcos traz as características de um jovem. João Marcos vai dizer em algum momento que aonde Jesus passou, todos foram curados. Quer dizer, isso pode ser um exagero, né? Mas também pode ser algo que defina aquilo que deve acontecer com todos nós. Mas aqui a gente percebe o exagero da linguagem propriamente de um jovem. Caríssimos irmãos, toda esta narrativa do Evangelho nos traz o envio de Jesus a todos os seus discípulos, para que a sua palavra seja anunciada a todos os povos, em todos os lugares. E muitas vezes o preço desse anúncio é o martírio, é o sofrimento. Sendo assim, será que poderíamos julgar que Deus não tem coração, que envia as pessoas para morrerem, para serem mártires? Se nós não tivermos nada de religião, se pensarmos só com o estômago, como diz também a Escritura, então nós vamos pensar assim. Mas se nós tivermos um pouco de religião, de discernimento, de experiência de Deus, então nós vamos entender que existe um preço à salvação. Um preço que foi pago por Jesus, mas que tantas vezes também deve ser pago por nós. Lembrando sempre que Jesus disse que tudo o que ele viveu, nós deveríamos viver também. Tanto é que ele vai dizer a aqueles dois irmãos que a mãe recorre a Jesus pedindo que um sente à sua direita, outro à sua esquerda, que tenham privilégios no reino dos céus. Jesus faz uma pergunta: podeis eles beber do cálice que eu vou beber? Podeis eles sofrerem o que eu vou sofrer? Eles estão preparados para isto? Estão dispostos? Mesmo que estiverem, não cabe a mim dar a eles recompensa alguma, lugar algum, mas isso é próprio do Pai. Caríssimos irmãos, o Evangelho precisa ser anunciado e nós não devemos ter medo de fazê-lo. A graça de Deus deve ser distribuída e nós não devemos ter medo
de fazê-lo. E, se tivermos medo, não podemos seguir o Cristo. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Mas é necessário colocar a mão no arado e ir para frente, sem medo. Aquele que quer me seguir, tome a sua cruz de cada dia, renuncie a si mesmo e me siga. Mas se ficar pensando nas consequências deste segmento, não é digno de segui-lo. É colocar a mão no arado e ir adiante. É isto. Caríssimos irmãos e irmãs, que nesse dia São Marcos nos auxilie, nos ajude, interceda por nós, para que nós possamos alcançar o mundo todo com o anúncio do Evangelho e da Palavra de Deus.